Obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância. Três notas iniciais para, de certa forma, reforçar aquilo que já aqui foi dito, mas começava pelo Sr. Vereador Francisco Queiroz, que aqui trouxe a questão da circulação pedonal. Eu acho que qualquer um entende, com o nível de obras e complexidade das obras que estamos a empreender, é muito difícil conseguir garantir as melhores condições de segurança, de conforto para os peões. Obviamente também são vítimas, como também o é a circulação automóvel. De qualquer das maneiras, o que eu queria aqui dizer, ainda por exemplo a semana passada, podem não acreditar, mas é verdade, eu percorri todos os circuitos pedonais na Rua General Humberto Delgado. Andei lá exatamente porque havia algumas queixas a ver diretamente com a IP, com a Metro Mondego e com o próprio empreiteiro, a ver todos os circuitos pedonais, a reforçar sinalização. Temos todo o gosto em colaborar nesse sentido, quer o empreiteiro, quer as entidades responsáveis. Como devem imaginar, nem sempre é fácil, por vezes, identificar algumas lacunas. Portanto, façam-nos chegar, preferencialmente até por escrito, esse tipo de falhas que possam eventualmente identificar. Mas é conveniente que sejam precisos, porque quando se fala no lato, é muito difícil também para quem está no gabinete poder perceber e rapidamente resolver. Portanto, havendo uma identificação concreta, façam-no, como eu digo, até o podem fazer diretamente ao empreiteiro, em obra, que ele também tem todo gosto e, mais do que isso, tem também a obrigação de ajudar a resolver estas questões. Identifiquem e, naturalmente, haverá aqui uma ação de colaboração nesse sentido. Em relação à Rua de Baixo, já aqui foi dito pelo meu colega, eu gostaria de reforçar aquilo que ele disse. Já houve uma ação de limpeza empreendida pelo Serviço de Proteção Civil, mas também com as Águas de Coimbra, em colaboração com as Águas de Coimbra. E, na verdade, havia zonas que não foram devidamente limpas, mas convém dizer que também há responsabilidade dos proprietários privados. Portanto, há alguma responsabilidade, acredito, sempre por parte das entidades públicas, mas também há de privados, que aliás irão ser notificados nesse sentido. Portanto, o que eu aqui queria apenas reforçar é que houve um problema que se identificou e de imediato as entidades responsáveis, neste caso o Serviço de Proteção Civil e as Águas de Coimbra, foram logo envolvidas na tentativa de resolver. Mas, obviamente, há aqui uma responsabilização partilhada que importa pôr também devidamente em cima da mesa. Em relação às piscinas de Celas e da Arregaça, também já que foi aqui abordado pelo meu colega, mas eu ia um bocadinho mais longe, é que me deu a sensação que a senhora vereadora Regina Bento insinuou de que este Executivo estará a obstaculizar propositadamente ou deliberadamente este processo, o que não é verdade. E eu gostaria aqui de esclarecer que isso nunca aconteceu. Portanto, eu terei todo o gosto em lhe trazer aqui a tramitação de todo este processo para entender que, se há demoras, nada tem a ver com a atuação do Executivo ou até dos técnicos municipais. Já aqui foi dito, há pareceres. Há pareceres que são vinculativos, nomeadamente o Instituto Português do Desporto e Juventude, que tem estado, efetivamente, a emitir pareceres negativos. E sempre que há um parecer negativo, por ser vinculativo, é preciso novamente notificar os promotores que fazem correções ao projeto. Posso lhe dizer que a última foi em junho. Em junho recebemos o parecer do IPDJ, que foi transmitido aos promotores, que já fizeram novamente a retificação do respectivo projeto, que entrou em agosto e em setembro está novamente no IPDJ para aparecer. Portanto, isto apenas para lhe fazer um pequeno relato dos últimos 3 meses, mas, como eu digo, terei todo o gosto em lhe trazer para perceber e, acima de tudo, para não ficar qualquer dúvida ou no ar, porque claramente fiquei com a noção de que estava aqui a insinuar que estamos a obstaculizar porque votamos contra. Nós temos um sentido de responsabilidade que é, obviamente, cumprir as deliberações. E a deliberação ele foi aprovada e, portanto, concordando ou não, que na altura tivemos e fundamentamos devidamente porque o nosso voto contra, neste momento isso não está aqui em causa. Portanto, estamos seriamente empenhados em executar quer a Arregaça, quer Celas, mas, obviamente, não tendo qualquer responsabilidade no caso, era importante que aqui ficasse devidamente esclarecido. Agora que entrou o Sr. Vereador Hernando Caniço, diz-lhe que é naturalmente um gosto vê-lo desse lado, com bom aspecto e me parece cheio de garra, que é muito bom sinal, mas acima de tudo desejar-lhe uma recuperação muito rápida e em pleno, o mais rápido possível.
E então agora, Sr. Presidente, se me permitir, faria a minha intervenção. Desde que este Executivo assumiu funções, que tem feito uma forte aposta no planeamento territorial e em estudos estratégicos. Numa fase em que não houve acesso, ou não houve um grande acesso a programas de financiamento, uma vez que estava em conclusão o PT 2020 e as ações integradas no PRR já estavam atribuídas, a Câmara Municipal aproveitou este período para refletir o território numa ação mais abrangente e integradora. Tirando partido do arranque das obras do Sistema de Mobilidade do Mondego, a Câmara Municipal tem aproveitado a oportunidade não só para definir uma política integrada de transportes, que tem vindo, aliás, a ser apresentada, mas também, e devidamente articulada, definir uma política de ordenamento do território e do urbanismo, a qual nem sempre é devidamente divulgada. São muitos os trabalhos envolvidos ou em curso que, enquanto a ação a montante da gestão urbanística permite definir e integrar ações, assegurar uma adequada organização e utilização do território, numa perspectiva de valorização das suas potencialidades, tendo como finalidade o desenvolvimento harmonioso, económico, social e ambiental do concelho. Este é um trabalho, aliás, de longo prazo e que nem sempre é visível. Com a entrada ao serviço do Sistema de Mobilidade de Mondego e a desejada transferência modal do veículo individual para o sistema, criam-se condições para reduzir a capacidade instalada das vias de circulação e de estacionamento, o que permite repensar o uso do solo, abrindo uma janela de oportunidade para a reafetação de espaços atualmente ocupados por veículos automóveis, para a criação de praças e de áreas de estar, de socialização e de fruição urbana. Este é um caminho de longo prazo, como referi, sem inversão, e que irá permitir aceder a programas de financiamento que agora começam a ser lançados. Uma das primeiras ações foi a alteração de paradigma de reabilitação da Frente Ribeirinha, a Emínio, na zona direita, na margem direita, transformando-a num espaço de fruição urbana onde domina o verde, numa ação de verdadeira aproximação da cidade ao rio. Esta ação de reabilitação do espaço público, associada a uma estrutura e morfologia urbana moderna, que irá criar uma nova frente urbana, integra espaços diversificados e multifuncionais, tirando o máximo potencial do magnífico espelho de água da Albufeira do Açude Ponte. A alta velocidade foi a alavanca necessária para se repensar o território na zona poente da cidade, em torno daquela que será a futura estação intermodal. Numa solução ambiciosa, mas com um profundo respeito pelas estruturas ecológicas locais, está a ser desenvolvida uma nova centralidade onde coexistem de forma harmoniosa funções ligadas ao sistema de transportes, à habitação, a espaços comerciais e de serviços, agricultura e lazer. Também as áreas envolventes às futuras estações do Sistema de Mobilidade de Mondego têm estado a ser objeto de análise e estudo, com o objetivo de, sem prejuízo da qualidade e funcionalidade urbana, lhes conferir densidade edificatória. Realço a unidade de execução da SOL 1, numa das zonas mais competitivas da cidade de Coimbra, onde a Câmara Municipal assumiu uma posição de liderança no ordenamento do território, assegurando a coerência e lógica de conjunto que se impõe na defesa do interesse público, devidamente articulado e conjugado com os legítimos direitos e interesses dos proprietários. As mesmas preocupações e princípios estão a nortear o desenvolvimento de uma outra unidade de execução, na zona da Argaça, a qual, para além de pretender densificar o espaço, em termos edificatórios, é uma oportunidade para dar coerência à estrutura viária local em torno do equipamento esportivo. Mas a zona da Argaça, um vale ainda em bruto, que acomoda o canal do futuro Sistema de Mobilidade de Mondego e a tão desejada expansão da Avenida da Lousã, está também a ser objeto de um plano de pormenor que envolve uma área alargada até à Rua do Brasil. Num estudo que deverá ser submetido a este Executivo a curto prazo, pretende-se criar uma estrutura viária coerente e funcional que permita acomodar o desenvolvimento urbanístico de zonas desorganizadas e degradadas e que, com o sistema de mobilidade de Mondego, ganham um novo potencial de desenvolvimento. Aqui assume igualmente relevância a necessidade de repensar o domínio público, de forma a retirar barreiras e transformar as traseiras dos edifícios numa nova frente urbana. Também a ligação pedonal entre as estações e os principais polos de geração e atração de viagens tem sido fonte de preocupação. A garantia de acesso entre a Estação Rainha Santa e os colégios locais e, por sua vez, destes ao seminário maior, justificou a aprovação e a caducidade de uma via rodoviária prevista desde o plano do PDM de 94 e depois repensada e reposta em 2014 e que agora dará lugar a um circuito pedonal de qualidade, afirmando-se como acesso alternativo aos colégios. Este estudo, já concluído, aguarda apenas o parecer dos colégios para ser submetido à aprovação deste Executivo.
Mas as ações de planeamento e estudo estratégico têm-se alargado a outros espaços não abrangidos pelo Sistema de Mobilidade Mondego. É o caso dos espaços industriais que se pretendem promover enquanto ações essenciais ao desenvolvimento económico do concelho. O plano de pormenor do IPARC está a ser objeto de alteração, aliás, vem hoje aqui para a aprovação final, no sentido de o ampliar e de acolher novas atividades empresariais, contribuindo para o desenvolvimento económico do município. E está já em andamento a terceira alteração deste mesmo plano de pormenor, de forma a alargar as áreas destinadas a espaços industriais e a atividades económicas. Na mesma linha de ação, foi recentemente desenvolvido um estudo urbanístico para dar coerência à zona industrial de Souzelas, salvaguardando a lógica de conjunto às operações urbanísticas em curso, ao mesmo tempo que se organiza o espaço para acomodar o desenvolvimento de operações futuras. A mesma preocupação esteve na base de estudos incidentes sobre a zona industrial de Eiras. Já foram materializadas 2 suspensões ao PDM e o estabelecimento das correspondentes medidas preventivas e que motivaram, aliás, 2 alterações ao PDM. Uma para tornar os espaços destinados a atividades económicas mais competitivas e outra para potenciar o desenvolvimento do polo do IPC. Tirando partido das medidas preventivas estabelecidas para as áreas económicas, também a delimitação da ARU e a aprovação da correspondente ORU simples para a área industrial da Pedrulha pretende, através de benefícios fiscais, conjugados com uma ação integrada de planeamento, fomentar a reabilitação dos esqueletos industriais, a ação que, aliás, já está a ter efeitos bem visíveis. Está igualmente em fase de reavaliação o Plano Pormenor da Zona Desportiva de Taveiro, aprovado em 2010, portanto há 14 anos. O mesmo permanece sem qualquer nível de execução, uma vez que nunca foram ultrapassados os impasses criados entre os diferentes proprietários locais. O estudo urbanístico em curso, que deverá ser submetido a este Executivo também a curto prazo, pretende, acima de tudo, apresentar uma solução global que, sem prejuízo da coerência funcional e urbanística, confere autonomia aos proprietários para que possam garantir a sua execução de forma progressiva. Em complemento e, sobretudo, enquanto instrumento de definição de uma estratégia municipal, está em revisão também o PDM. Não se esqueçam que está a segunda revisão em curso, que deverá contemplar uma nova visão moderna e competitiva face àquelas que são as mais recentes políticas de ordenamento do território e que, de forma harmoniosa e diversificada, potencia o desenvolvimento económico sustentável do concelho e a sua valorização numa perspectiva integrada da população, economia e ambiente, reforçando a sua identidade e melhorando a qualidade de vida da população. Saliento que todo este trabalho, entre muitas outras tarefas, está a ser desenvolvido ou acompanhado internamente pelos serviços municipais, pelo que merece aqui um reconhecimento especial à equipa do Departamento de Estudos Estratégicos de Planeamento e Desenvolvimento Territorial, pelo seu profissionalismo, mas também pela dedicação à causa pública. Muito obrigada, Sr. Presidente.